Né? Sem gravar não tinha graça. Muito bem, mas está gravando agora. Certo? O seno só é positivo no primeiro e no segundo. Legal? Negativo, terceiro e quarto. Tangente só é positiva no primeiro e no terceiro. Negativa onde? Segundo e quarto. Cosseno só é positivo no primeiro e no quarto. Obviamente, negativo no segundo e no terceiro. Certo? Não esquecer. Então, nesse A1, ó, A1, o que ele diz aí? Cosseno é positivo aonde, gente? Aqui, ó. Cosseno é positivo, primeiro e quarto quadrantes, tá vendo? Ó? Então, botem aí. Primeiro e quarto quadrantes. Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. O que vem agora? Seno é negativo aonde? A 2. Onde é que o seno é negativo? Ó, gente, se o seno é positivo no primeiro e no segundo, então não tem jeito. Seno é negativo aonde? Terceiro e quarto quadrantes. Certo? O A3. O que diz o A3? Tangente é negativa aonde? A tangente. Então, a tangente vai ser negativa no segundo e quarto quadrante. Aí, na letra A4, vocês observam que ele diz o seguinte, ó. Secante é positiva aonde? Olha, preste atenção uma coisa, um bizu também. A secante de um ângulo, secante de alfa, sempre é 1 sobre o cosseno de alfa, certo? Ó, 1 sobre o cosseno de alfa. Então, o sinal da secante é o mesmo sinal do cosseno. Se a secante é positiva, então vai ser nos quadrantes onde o cosseno é positivo. Primeiro e quarto quadrantes. Olha só, deixa eu dar outra dica para vocês. A cossecante, o que é cossecante, gente, de um ângulo alfa qualquer, é 1 sobre o seno do ângulo. Então, o sinal da cossecante tem o mesmo sinal do seno, certo? E a cotangente, como é a cotangente? É 1 sobre a tangente, não é? Cotangente de x, 1 sobre tangente de x. O sinal da cotangente é o mesmo sinal da tangente. Estamos entendidos isso? Deu para entender tranquilo isso aí, essa cena? Ruth, Gustavo, Renan, Tawane. No problem. Sem problemas, né, gente? Até agora? Então, esse bizuzinho aqui, ó, setar com mais, é importantíssimo na trigonometria. Sempre a gente vai estar usando, não esquecer. Ele refere-se aos sinais das funções. Bom, mas tem a letra B aí, né? O que diz a B? Sabendo que cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, uma questão interessante. A gente sabe disso. Cosseno de 30 graus, todos nós conhecemos há séculos, isso é raiz de 3 sobre 2. Aí ele pede. E o cosseno de 15? Esse eu não sei. Para eu saber desse, eu vou na calculadora, calculo. Então, pego a tabela e olho. Mas na prova não tem tabela, nem pode usar calculadora, né, minha gente boa? O que é que a gente faz? Lembrem-se de uma coisa importante, certo? Que, olha só, que esse cosseno de 15 graus, que eu não conheço, e nem tenho obrigação de saber quanto é, mas tem que saber a obrigação de como calculá-lo. Esses de 30, 60 e 45, esses não. Esse é obrigação, porque são ângulos notáveis. Né? Não é obrigado. O problema aqui chegou e disse, ó. Mas ele podia ter dito, calcule o cosseno de 15 graus, somente. Mas ele já deu o valor do cosseno de 30. A gente já sabe, mas ele deu o valor, ele foi bonzinho. Cosseno de 15 graus, minha gente, a gente pode escrever como a diferença de dois arcos. Eu posso escrever como cosseno de 45 menos 30 graus. Não é verdade? Certo? Não é verdade, gente? Também poderia ter feito cosseno de 60 menos de 45, né? Poderia ter feito também. E agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o cosseno da diferença de dois arcos? Ó? Cosseno de A menos B. Tem uma formulazinha, né? Cosseno A, cosseno B. Aí, em vez de menos, aqui fica mais. Seno A, seno B. É esta formulazinha que a gente vai usar. É o cosseno da diferença de dois arcos. Tá legal? Então, observe. Cosseno. Voltando aqui para a minha questão. Vai ficar como aqui? Cosseno
45 menos 30 graus vai ser cosseno A, cosseno de 45. Cosseno B, cosseno de 30. Mais seno A, seno de 45. Seno B, seno de 30. Entenderam? Certo? Então, isso aqui, o cosseno de 45 é obrigação da gente saber. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, o problema foi bonzinho. Já deu o valor aqui, mas é obrigação conhecer. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, 1/2. Tudo isso a gente conhece. Então, isso é. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 6, dividido por 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1 é raiz quadrada de 2, sobre 2 vezes 2, 4. Como eu estou somando frações de mesmo denominador, repete-se o denominador, somam-se os numeradores, e aqui está a respostinha da minha questão. Alguém quer fazer pergunta? Vamos lá. Tranquilo, Ruth? Gustavo? Sena, Tawane? Gustavo, valeu. Pessoal, vamos lá, né? Enem vai chegar e vai existir a prova do Enem, viu? Pessoas estão brincando, acham que não vai ter mais provas, e se não tiver, vai ser pior ainda, né? Então, vamos nos dedicar. Pessoal, os concorrentes de vocês, todos eles, estão aí estudando. Desenvolvendo habilidades. E outra coisa, gente, ó, esse ano, apesar de todas essas dificuldades que estão acontecendo aí, né? Todas essas dificuldades, é o seguinte, muita gente, vocês estão vendo aqui pela própria classe de vocês, né? Só tenho aqui, ó, 8 alunos da classe. É uma classe mais alunos. Então, o que acontece? Muitos estão, assim, não estão mais se preocupando com o Enem, né? Tem outros que estão se preocupando. Esses que estão estudando, que estão se preocupando com o Enem, vai ter uma vantagem muito grande, porque a grande maioria não está nem aí. Então, se vocês se dediquem, vocês conseguem a próxima. Na mesma página, vamos fazer essa questão de desenvolver habilidades. Vamos para a questão número 1. Qualquer dúvida, pergunta. Certo? Qualquer dúvida, pergunta. Olha só. Considerando-se o arco trigonométrico. Olha qual é meu arco. Alfa igual a quanto? 23π sobre 3 radianos. Então, eu tenho um ângulo alfa que está em radianos. 23π sobre 3 radianos. Pergunta-se, ou então, assinala a alternativa falsa. Letra A. Então, na letra A, ele está dizendo que esse alfa em graus equivale a quanto? 1.380 graus. Bom, será? Isso é falso ou verdadeiro? Eu quero saber. Então, é só a gente transformar. Gente. Olha só, como é que eu transformo esse ângulo? Alfa é igual a 23π dividido por 3. Como é que eu passo isso para graus? É muito fácil. Aqui eu tenho 23. Nós sabemos que π é 180 graus, né? Medida de arco, certo? Dividido por 3. Então, gente, 180 dividido por 3, quanto é? 60, né? Então, aqui ficou 23 vezes 60. Quando você multiplica 23 vezes 60, vai dar 1.380. Então, vocês observem, né? Vocês observem que essa afirmativa ela é verdadeira, sem problemas. Certo? 23π sobre 3 radianos equivale a 1.380 graus. Sem problema nenhum. Legalzinho. Então, letra A foi. Letra B. Alfa dá 3 voltas e para no quarto quadrante. Ele está dizendo que alfa dá 3 voltas. Bom, vocês têm a pergunta. Alfa dá 3 voltas e para no quarto. É isso? Como é que a gente sabe disso? A gente vai
achar a primeira determinação positiva, né? Por quê? Observe, eu vou trabalhar com ele em grau, certo? É mais fácil. É a mesma coisa, né? Se bem que poderia ser também em radianos, mas em graus fica mais fácil. 1.380 graus, vocês estão vendo que ele dá mais de uma volta na circunferência, concorda? A circunferência só tem 360 graus. Então, eu quero saber quantas voltas ele dá. Ele está dizendo que dá 3 voltas e onde ele para. Ele está dizendo que para no quarto quadrante. Vamos ver se isso é verdade. Qual é o procedimento? Simplíssimo. Pego 1.380 e vou dividir por 360, porque cada volta tem 360. Certo, gente? Então, isso dá quanto? Quanto é que dá isso aí? Fazer a conta, né? E massa. Ó, vai dar quanto? 4. 4 vezes nada para nada. Né? 4 vezes nada. Eu acho que 4 é muito. 24, 22 é muito. 3. Olha só. 3 vezes nada para nada. Nada. 3 vezes 6, 18 para 18. Nada. 3 vezes 3, 9 e 1, 10 para 13. 3. Olha, vamos entender isso aqui. Isso aqui é conhecido como a primeira determinação positiva. Esse 3 é o número de voltas. Então, o que é que acontece? Vou explicar isso para vocês. O que é que está acontecendo com esse arco de 1.380? Olha um negócio importante aqui. Vou fazer assim, para explicar para vocês isso direito. O que é que acontece, gente? O arco de 1.380, ele vai dar 3 voltas na circunferência. Então, ó, ele dá uma volta, 360, mais outra volta, 720, mais outra volta, e vai andar mais 300 graus. Se lembre, aqui eu tenho 0, 90, né? 180, 270, 360, né? 300 graus é um arco que está no quarto quadrante, ó. 300 graus, digamos que esteja por aqui, ó. Certo? Então, é verdade o que ele está dizendo, né? Ele dá 3 voltas e para no quarto quadrante, não é verdade? 300 graus é um arco do quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, no sentido anti-horário, né? Então, verdade. E outra informação importante para vocês, olha aqui. 1.380 e 300 graus, certo? 1.380 e 300 graus, que é 300 graus, eles são congruentes. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma extremidade. Estão vendo? Ó? O arco de 300 graus e o arco de 1.380 graus, eles têm a mesma extremidade. Olha aqui a extremidade dele. O que é que diferencia um do outro? É o número de voltas. 300 graus dá 0 voltas. E 1.380 dá quanto? 3. Mas ambos têm a mesma extremidade. Então, isso é muito importante, porque se eu for calcular o seno, o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante ou a cotangente de 1.380, é a mesma coisa de calcular o seno, o cosseno, a secante, a cotangente de 300. A mesma coisa. Por quê? Porque eles são arcos côngruos ou congruentes. Tá bom? Então, verdade também. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Né? Tranquilo aí essa explicação, tá tudo tranquilo. Paulo tá aí hoje, Paulo. Faz um favor para mim. Gustavo tá por aí, né? Bota aí no chat. Oi, professor. Para eu saber se vocês... Quem que está na sala? Para eu saber quem que está. Bota aí para mim. Dá um oi, professor. O professor está com saudade de você. A gente tem que afastar de sala de aula. A gente sente falta. Vocês mesmos. Certo? As perguntas. Às vezes das, né? Conversas paralelas. Oi, Gustavo. Oi, Paulo. Nóbio. Doutora Nóbio, que bom você estar aí. E aí, Arnaldo, firme para a medicina? Não desista, viu? Não desista, vai em frente. Passar. Renan tá aí. Olha, quem estiver na sala, bota um oi para mim, bem bonito aí. Oi, Açucena, tudo bem? Que bom que você está por aí. Certo? Olha só. Pouca gente na sala, né? Terceiro ano, rodando está na sala, aproveite bem a aula. Pergunte caso não entenda.
fazer a letra C. O que diz a letra C? Seno de alfa igual a menos seno de 60. Ó, ele está dizendo que seno do ângulo alfa... Quanto é o alfa que a gente encontrou? 1380, né? Botar logo assim. Seno de 1380 é igual a menos seno de 60. Será? Será que isso é verdade ou é falso? Olha que coisa interessante. Certo? Vamos lá observar. Então, gente, preste atenção. Nós acabamos de ver aqui na letra B que o seno de 1380 graus ele é exatamente igual ao seno de 300. Foi isso que eu falei para vocês? Por quê? Porque eles são congruentes. Agora, eu vou calcular o seno de 300. Certo? Vamos lá. Olha só. Acontece seno de 300. Eu vou ter que fazer uma redução de quadrantes, né? Por quê? Porque 300 está no quarto quadrante. Estão lembrados? E aí, reduzindo ao primeiro. Vocês estão lembrados? Qual é a perguntinha que a gente faz? Quando a gente está no quarto quadrante, se lembra que aqui é 360, fechando, né? Essa perguntinha que está aqui dentro, qual é, gente? É quanto falta, né? Não é quanto falta se o arco está no quarto quadrante? Quanto falta para quanto? Quanto falta para chegar em 360? Então, eu tenho 300. Falta quanto para chegar em 360? 60. Reduzir. Agora, é uma coisa importante. Eu estou calculando o seno de 300. 300 está no quarto quadrante. Qual é o sinal do seno no quarto quadrante, gente? Seta por mais. Se lembra da primeira questão? Então, vocês observam que no quarto quadrante o seno é negativo. Então, isso é menos seno de 60 graus. E eu concluo que a afirmativa C é verdadeira. Tranquilo? Está vendo como é importante? Não esquecer desses bisuzinhos, desses detalhes tão pequenos de nós dois, né? Que são coisas muito grandes para esquecer. Eu já dizia o Roberto Carlos. Estão lembrados dessa música? Muito bonita, por sinal. Ok? Presta bem atenção. Letra D. Letra D. Cosseno de alfa igual a cosseno de 60. Ou seja, o cosseno de 1380 graus é o alfa, né? Ele está dizendo que é exatamente igual ao cosseno de 60 graus. Será que é verdade ou falso? Ó, vamos aproveitar esse mesmo desenho, porque eu já fiz a redução, né? É 60, certo? E aí, observe, está no quarto quadrante, o cosseno é o quê? Positivo ou negativo? O cosseno, se lembra que é o eixo X, né? Positivo, tá vendo? E se você observar pelo setaco, mais, 12, 13, 14. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Como eu estou com um arco no quarto quadrante, o cosseno é positivo, verdadeiro. E obviamente, então, sobrou quem é falso? É a letra E. Porque o que é que diz a letra E? Alfa dá 3 voltas. Até aí, verdade. Ele dá 3 voltas, ó. Né? Nós vimos aqui na letra B. Certo? E para no primeiro quadrante? Não. Ele para no quarto quadrante. 300 graus é um arco no quarto quadrante. Né? Então, isso aqui é falso. Só para vocês ver. Letra B. A gente fez a resolução e está mostrando que isso é tranquilinho, gente boa. Hein? Doutor Arnaldo, certo? Certo, doutor Arnaldo? Isso é uma circunferência. Quando você estiver abrindo a cabeça do paciente, lembre-se disso, viu? Olha aqui, ó. Pensa que não tem trigonometria lá dentro, mas tem, viu? Muito bem. Estou gostando de ver vocês. Todo mundo entendeu, né? Quem tem dúvida? Maravilha. Né? Coisa boa. Copia rápido aí, quem está copiando. Copia rápido. Certo, gente? Sem problemas até aí, foi uma revisão boa aí essa questão, né? Falou muita coisa, transformação de unidades, redução de quadrantes, né? Sinais,
Uma coisa muito boa aí. Questão completa. Rapidinho para fazer 2. Ok? 2. O valor de... Pronto, você tem uma expressão aí. A expressão cosseno 165 mais e agora seno de 155. Seno de 155 graus. Mais cosseno de 45 graus. É isso? Cosseno de 145 graus. Fica de olho aí, viu, gente? Se eu der qualquer erro que eu der aqui, você chama minha atenção. Aí vem o que agora? Menos seno de 25 graus. Isso? Mais, vou botar aqui embaixo, viu? Mais cosseno. Quanto? 35. Mais cosseno de 15 graus. Certo? Mais cosseno de quanto? 15, né? É. Pronto. Quanto é que é essa bendita expressão aqui? Bom? Vai dizer, puxa, Paulo, eu não tenho valor nenhum disso, o livro não deu nenhum valor, e eu também não sei quanto é o cosseno de 165, não sei quanto é o... Aliás, o cosseno de 15 eu achei tanto por ali, não foi? A gente fez um. Mas o seno de 25 eu ignoro, o cosseno de 145 também eu ignoro. E como é que eu vou sair dessa sinuca de bico, né? Como? Bom, gente, vocês observam que eu tenho ângulos que não estão no primeiro quadrante, né? Ó, e tenho ângulos que estão no primeiro quadrante. Eu vou mexer com esses ângulos que não estão no primeiro quadrante, ou seja, eu vou fazer redução de quadrantes. Certo? Importante isso aí. Então, o primeiro deles, eu vou mexer aqui, né? O primeiro deles que eu vou mexer é com o cosseno de 165 graus. Como é que eu descubro quanto é esse DD? Então, vamos lá. Eu estou em que quadrante? 165 graus. Eu estou no segundo quadrante, né? Que vai de 90 até 180. Concordam? Né? Aliás, todos esses, ó, 165, 155, 145, estão no segundo quadrante. Concordam, né? Muito bem. No segundo quadrante, qual é a perguntinha que eu faço? É quanto falta para 180. Estão lembrados disso? Olha só. Eu vou botar aqui e resolvo ali, gente? Quer lembrar isso aqui? 0, 90, né? 180, 270, 360. É assim? Diferença? Não. Se eu tenho arcos que estão no segundo quadrante, a perguntinha que não quer calar é quanto falta? Professor, falta para quanto? Para 180. Se eu estou no terceiro quadrante, é quanto passa. Passa também. Quanto passa de quanto? De 180. E se eu estou no quarto quadrante, a gente viu agora. Como é que é? Quanto falta? Mas quanto falta para quanto? Para 360. Então, não esqueçam isso. É um bizuzinho muito simples. Proibir de esquecer disso. Proibir de esquecer disso. Não pode esquecer. Sempre está trabalhando com sinal e com redução de quadrantes. Tá legal? Então, não esquecer isso. Agora vamos resolver as questões. A questão, né? Então, vamos lá. E E aí, com vocês, como estão? Dando a pandemia direitinho? Meu olho, gente, o vírus está circulando, não terminou nada. A gente pensa que a pandemia terminou e não terminou nada. Vocês estão vendo na Europa, né? Está.
A França, o presidente lá já está fazendo lockdown, a Inglaterra, os Estados Unidos, né? Você vê. No Brasil também, né? Uma pessoa mesmo aqui, o índice de ocupação dos leitos de UTI subiu. Está em 48%, né? Basicamente metade. E um dia desse estava em 30%. Está subindo. Rio de Janeiro está subindo, Manaus também já está com 90 e tantos por cento de ocupação dos leitos. Então, isso quer dizer que o vírus está circulando e a gente não pode dar bobeira, viu? E cuide, pelo amor de Deus. Muito bem. Então, vamos calcular o cosseno de quanto? 100 e... Então, rapidinho, gente, aqui é muito fácil. Ó. Primeiro, reduzir para o primeiro quadrante. Quanto falta? 165 para 180. Falta quanto? Falta 15, né? 15 graus. Agora, o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Estão lembrados? Certo? Tá? O cosseno só é positivo no primeiro e no quarto. Então, aqui é menos cosseno de 15, né? Ó. Quando eu fizer 165, o que vem agora? Seno de 155 graus. Tem 10 minutos de aula, viu, gente? Estou sendo avisado aqui. Então, também está no segundo quadrante. Quanto falta para 180? Falta quanto? 25, concorda? Agora, qual é o sinal do seno no segundo quadrante? O seno do segundo quadrante ele é positivo. Então, isso aqui é igual a seno de quanto, gente? 25 graus. Por fim, cosseno de 145 graus. Então, reduzindo, né? Quanto falta para chegar em 180? 20, quanto? Aqui, 35, né? E o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, aqui é menos cosseno de quanto? De 35 graus. Ok? Então, vamos voltar para a nossa expressão anterior. Ó, vamos voltando. Primeiro valor, cosseno de 165. Quanto é o cosseno de 165? Menos cosseno de 15. Vou botar em vermelho aqui esses valores, certo? Mais o seno de 155 é o seno de 25. Mais o cosseno de 145 é menos. Então, aqui, observe, esse mais para esse menos, aqui vai ficar menos. Concordam? Vai ficar menos cosseno de 35. Aí, o que é que vem agora, gente? Aí vem outra parte, né? Menos seno de 25, ó. Vou botar aqui. Menos seno de 25. Aí, o que é que vem agora? Mais o cosseno de 35 mais o cosseno de 15. Quanto é que dá essa expressão, hein? Observe. Observe uma coisinha aqui. Menos cosseno de 15, eu posso cancelar por mais cosseno de 15. Dá zero. O seno de 25 vai embora com menos seno de 25. Dá zero também. E o menos cosseno de 35 pega o B com cosseno de 35. Então, essa expressão todinha é igual a zero. Né? É igual a zero, gente. Vocês assinalariam aí a letra C. Tá vendo que questão interessante? Mas olha, não é fácil fazer a redução? Se o cara não sabe desse negócio de redução de setup, ele vai dar um chute aqui no Enem. Né? Vai chutar. E vocês já estão sendo treinados para chutar. Porque senão eu levaria vocês para um campo de futebol, botaria uma bola e mandava vocês acertar na trave, certo? Não é para chutar nenhum, é para fazer. Matar a pau. Estamos entendidos? Algum problema? Tá todo mundo entendendo, né? Ok. Vocês ganharam. Gente, ó, essa questão número 3 que vocês têm, como eu estou com a versão antiga do livro, né, eu estou com a versão do livro passado, eu não a tenho aqui. Certo? Então, eu vou pular essa 3, depois a gente pode fazer. E a gente vai para a questão 4 agora, certo? Vai resolver a questão de número 4. Facílimo, ó. Cosseno de 105 graus. Cosseno de 105 graus. Quanto é que será esse bendito aí? Claro que eu não sei quanto é. Não sei. Não faço a menor ideia de quanto é isso.
certo? Se não, aí para eu saber, eu pegaria numa tabela dos arcos trigonométricos ou iria da calculadora. Mas a gente não sabe, a gente não... Mas se lembre que eu fiz uma parecida distante. Cosseno de 105 graus, eu posso transformar isso aqui, gente, numa soma de dois arcos que eu conheço o cosseno. Ó. Eu posso dizer que isso é cosseno de 60 somado com cosseno de... Não é verdade, gente? 60 com 45 dá 105. E eu conheço o cosseno, seno, tangente, cosseno, seno, tangente de 60 e 45. Aí esses são obrigatórios a gente conhecer. Então, é aquela formulazinha, só com um pequeno detalhe. Vai ficar, ó, vou botar aqui a fórmula. Cosseno A, cosseno B. Aí se lembra, na forma do cosseno, isso aqui é mais, aqui fica menos. Você se lembra na outra que aqui ficou mais? Por quê? Porque lá na outra era menos aqui. Estão lembrados? Menos seno A. Agora, substituir. O A é 60, o B é 45. Então, é cosseno de 60 vezes cosseno de 45 menos seno A, seno de 60, seno de B, seno de 45. Então, eu tenho que o cosseno de 60. Aí eu tenho a obrigação de saber. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Ó. Ele é 1/2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso aí é uma obrigação. Seno de 60 é quanto? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vezes seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Está claro até agora, sem problemas? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2 sobre 4, 2 vezes 2, 4, menos raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6 sobre 4. Então, isso aqui vai ser, ó, raiz de 2 menos raiz de 6 dividido por 4. Terminou a questão. Alguém quer perguntar? Ninguém está perguntando hoje, né? Perguntava tanto, não está perguntando. Renan, Açucena. Está todo mundo entendendo? Se tiver, tudo tranquilo. Se tiver, sem problema nenhum. Muito bem. Então, rapidinho, copia. Vou pagar o lado de cá. O quadro hoje está bonito, né? Bota uma foto aí. O quadro de cá. Legal. Bota a luz solta. Coronavírus. Certo? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo como a matemática está sendo usada nessa pandemia, nesse problema de saúde, né? Você vai dizer o que, é que a matemática tem a ver com isso. Você está vendo aí? Os gráficos, os percentuais, né? Como a matemática está sendo usada, né? E importante, né? Para a gente entender o coronavírus, a estatística está fundamental, né? Então, cuidado, minha gente. A matemática está em tudo na nossa vida, certo? Sem ela, a gente já estaria na idade da pedra. E olhe lá. Certo? Claro, não só ela, né? As outras ciências também. Mas a matemática é muito importante. Está em tudo que a gente faz. Se a gente não tivesse a matemática, a gente não estava entendendo nada desse coronavírus, da Covid, né? Veja como é importante aquilo ali. Sim. Vamos ver se dá tempo de fazer o 5. Certo? O valor de cosseno de 735 graus. Olha aí, uma questão bem interessante. Cosseno de 735 graus. Alguém quer fazer? Vamos lá. Vou dar mais um pouco. Tá? 50 segundos para vocês fazerem. Está correndo o tempo, viu? Fácil demais, viu? Sintetiza bem esses conteúdos de nossa aula. Se porventura nossa aula terminar, vocês continuem a fazer os exercícios, tá certo? Já existe, né, umas atividades online, que eu acho que vão até segunda ou terça-feira. Vocês fiquem de olho. Eu não sei qual dia certo, mas não termina hoje. Bom? Bem, vamos lá.
Estão vendo que 735 dá mais de uma volta, não dá? A circunferência só tem 360. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, determinação positiva. Pego 735, divido por 360. Né? Dá quanto, gente? Dá só uma, dá um, né? Porque 2, não, dá 2. Dá 2 voltas. 2 vezes nada para 5 é 5. 2 vezes 6, 12 para 13 é 1. Né? 2 vezes 3, 3 e 1, 7. É isso? 2 vezes 3, 6 e 1, 7 para... Ó. 2 vezes 3, 6 e 1, 7 para 7. Então, o que é que acontece? Dá 2 voltas e anda 15 graus. Certo? Então, 15 graus e 735, gente, são arcos côncavos. É igual ao cosseno de 15. E se não me